O vídeo de hoje será basicamente a parte 2 do último vídeo desse canal, em que eu falei sobre a questão de custos fixos. Hoje eu vou dar uma pequena continuada nisso, mas vou trazer um negócio que é muito importante, que é uma técnica de como que você faz para manter a sua empresa viva, manter a sua empresa bem aí financeiramente durante épocas de crise. Essa técnica é muito importante, assista esse vídeo até o final e a gente vai falar deste assunto logo após a vinheta. Fala aí pessoal, bem-vindos ao canal Ciências e Negócios. Meu nome é Leonardo Freitas e no vídeo de hoje nós vamos fazer a parte 2 do nosso vídeo de custo fixos, que foi o vídeo anterior, que o título dele eu vou deixar linkado aqui no canal, mas é o seguinte, o título dele era qual é o principal fator que fazem com que as empresas elas entrem em falência, né? E isso daí eu peguei esse pensamento do vídeo da Itapemirim, por exemplo, que ali é uma das razões porque ela entrou no buraco, e geralmente isso é comum para essas empresas aéreas, é justamente a questão dos custos fixos. Então no vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho mais, só detalhar um pouquinho mais essa questão, falar um pouquinho de custos variáveis e aí entrar na técnica, que é a técnica importante de como você manter a saúde financeira da empresa, mesmo em épocas de crise, tá certo? Bom, a gente vai então mudar de tela agora, só que primeiro não se esqueça, se inscreva no canal, dê like, curta, compartilhe o vídeo, também mande isso para as pessoas se você achando importante, isso ajuda muito o canal, ajuda o canal a crescer. Toda vez que você vai aí dar um like, o YouTube te sugere mais os vídeos e você fica sabendo também quando você se inscreve, quando eu lanço vídeos novos, tá bom? Então vamos mudar de tela agora. Pronto, chegamos aí no nosso novo estúdio de gravação, tá certo? Porque aqui vai ficar mais fácil de eu poder mostrar para vocês. Então, vamos dar aí continuidade. Não se esqueça, se você não assistiu o vídeo anterior, que o título dele, se não me falha a memória, é o seguinte, que qual o principal quesito que fazem as empresas falirem. Eu vou deixar no card linkado aqui, vai ficar mais fácil, tá bom? Mas na verdade aquele vídeo eu focava muito na questão dos custos fixos, tá certo? Então vamos lá, deixa eu só colocar aqui a lousa que vai ficar mais fácil. Pronto, está aqui habilitado nossa mesa digitalizadora, tá bom? Então vamos lá. Então o último vídeo nós falamos muito de custo fixo. Pronto, custo fixo. Então, o que seria esse custo fixo? Por exemplo, aluguel. É um exemplo de custo fixo. Um outro exemplo de custo fixo, salário de pessoas. Salário. Um outro exemplo de custo fixo, aqui é um A. Pronto, salário. Isso daqui são os custos fixos. E eu disse que tinha dois tipos de custo. Custo fixo e o custo variável, que é o que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Não fique até o fim desse vídeo, porque você vai entender o raciocínio. É que antes eu tenho que dar uma base para conseguir chegar no objetivo do título do vídeo aí, que é uma técnica para você defender a sua empresa em épocas de crise, tá certo? Bom, então qual que é a definição de custo fixo resumido, tá certo? É aquele custo que, deixa eu ver aqui, aumenta ou diminui ou não. Então é o custo que não aumenta ou diminui de acordo com a produção ou venda de um determinado produto, tá certo? Então ele não aumenta, ele é um custo que ele mantém estável, independente da quantidade que você vende ou independente da quantidade que você produz de um determinado produto, tá bom? Agora o custo variável, a gente pode colocar aqui exemplo de custo variável, matéria-prima, tá certo? Outro exemplo, comissão. Comissão. E aqui o outro símbolozinho. Então, o custo variável é justamente aquele custo que aumenta e diminui
de acordo com a quantidade vendida ou produzida. Então ele é o contrário do custo fixo. Então, qual que é a importância disso? Você conhecer esses dois custos. Porque é o seguinte, um deles ele vai depender da quantidade que você produz ou vende. O outro não vai depender disso. Qual que é o grande problema do custo que não depende disso? Porque quando a gente está passando por períodos mais difíceis economicamente, ou difícil para a sua empresa, de repente a economia está tudo bem, mas de repente a sua empresa começa a vender menos. Se ela começa a vender menos e você tem a mesma quantidade de custo fixo, o que, que vai acontecer? O seu lucro vai diminuir bastante. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, e voltando aqui para a tela. A questão de definição aqui de lucro de uma empresa, e a gente vai falar aqui de lucro bruto, tá? Depois eu posso fazer um negócio explicando a diferença de lucro bruto para lucro líquido. A diferença do lucro bruto vai ser o quê? Vai ser basicamente todo o seu faturamento, certo? Menos todos os seus custos. E nesse componente aqui, ó, ele vai ter uma parte que é custo variável, e uma parte que vai ser custo fixo, certo? Ele vai ter esses dois componentes. Na fórmula de cálculo de lucro bruto, ele entra uma questão de dedução de devoluções também, mas para a gente aqui não interessa, tá bom? O importante é você entender esse raciocínio. Quando você tem uma grande quantidade de custo variável aqui nessa parte da fórmula, o que, que vai acontecer? Quanto maior a quantidade do faturamento, maior a quantidade do seu custo. Se o seu custo é a grande parte dele, vamos pensar que ele é 100% variável. Então, se você faturar zero, vamos colocar um exemplo, se você faturou zero, quer dizer que você vai ter zero de custo, certo? Qual que é o grande ponto? É o seguinte, você pode não ter lucro, o seu lucro vai ser zero também, mas o problema é o seguinte, quer dizer, o problema não, a solução é que você não tem despesas, você não vai estar com o seu faturamento ou seu lucro bruto negativo. Agora, quando o seu custo é fixo, a grande parte do seu custo ela é fixa, o que, que vai acontecer? Se você tiver zero de faturamento, vamos supor que o seu custo fixo seja 50, ele vai continuar tendo aqui 50 de custo. Então, portanto, na primeira hipótese que daria o lucro bruto de zero, quando a gente está falando de variável, na segunda hipótese a gente vai estar falando de menos 50 quando a gente está falando de fixo, certo? Então essa é a grande diferença de você conhecer os conceitos de custo fixo e custo variável. Então, tendo em mente essa questão teórica de custo fixo e custo variável, você começa a compreender a sua base de custos da empresa. E aí, você fazendo isso, você consegue trabalhá-los para ficar menos dependente do seu faturamento, que é esse que é o grande ponto. Em épocas de crise ou em épocas em que a empresa está em crise, porque de repente não tem uma crise no mercado, mas por algum motivo a sua empresa está faturando menos. Então, o que é melhor você fazer? Você ter a menor dependência de custo fixo possível. Por quê? Porque quando você vai reduzir o seu custo fixo, então você trabalha em reduzir o seu custo fixo, significa o seguinte, que em época de faturamento baixo, o seu custo vai ser baixo também. E aí você consegue dar uma sobrevida para a empresa muito maior. Então, por isso que é muito importante você conhecer essa questão de custo fixo e custo variável e essa questão de noção do que é esse lucro bruto, para poder trabalhar com essas variáveis. Vamos fazer isso de maneira prática. Como que eu devo fazer? Aí você pergunta assim, como que eu devo fazer então na minha empresa? Você tem que, obviamente que isso varia de negócio para negócio, há negócios que você consegue fazer isso com mais facilidade e há negócios que você não consegue fazer isso com mais facilidade. Então, vamos supor, vamos pegar aqui, se você, de repente, você tem um galpão,
aonde você tem a sua loja, que você tem a sua empresa e tal. Esse galpão, ele vai ter lá um valor que é o valor do aluguel desse galpão. Então, o que seria melhor você ter? E aí você responda aí nos comentários. O que seria melhor nessa primeira hipótese, considerando essa lógica de custo fixos e custo variáveis que eu acabei de explicar? O que seria melhor? Você ter um aluguel fixo mensal ou você ter um contrato com o locatário em que você vai pagar um percentual do faturamento da sua empresa? Responde aí. Bom, se você já respondeu, você pode dar um pause no vídeo e responder. O que acontece? O melhor deste ponto de vista que eu estou explicando é você ter um percentual do seu faturamento pago. Aí você pode dizer assim, não, mas muitas das vezes se eu colocar um percentual do meu faturamento, pode acontecer que eu vou pagar mais aluguel do que eu pagaria se eu colocasse o valor fixo. Isso é verdade, pode acontecer realmente. Agora, qual que é o benefício? O benefício é o seguinte, o mês que você faturar zero, a sua conta de aluguel vai ser zero também. Então, quer dizer, você não vai estar devendo nada para ninguém. Então, isso é o ponto importante. Essa é a mágica dessa transação entre custos fixos e custos variáveis. Por isso que é tão importante isso daí. Um outro exemplo, se você conseguisse contratar os seus funcionários com um salário menor possível, porém com uma comissão muito boa, certo? Então a comissão ela paga em cima do que o cara vende. Então se o cara vendeu 100, se ele ganha 10% de comissão, vamos colocar 10% para ficar fácil. O cara vendeu 100, ele vai ganhar 10. Se ele vendeu 1000, ele vai ganhar 100. Beleza. Aí você pode dizer, não, mas na média eu posso pagar para ele 80. Então quer dizer, se ele vender 1000 para você entrou no negativo, né? Porque você está pagando mais do que você pagaria. Só que se ele vender 0, você paga 0. É esse que é o ponto. Então quer dizer, a sua empresa, o seu negócio não ficará dependente de todo mês você ter que ter aquele mínimo do faturamento. Então você consegue baixar dentro do seu negócio aquele seu faturamento mínimo para a sobrevivência da empresa. Isso é muito importante, principalmente em época de crise. Outros exemplos que eu posso usar aqui que você pode aplicar essa técnica. Por exemplo, se você tem, sei lá, um restaurante, e aí você vai ter a cozinha do restaurante. Então você vai ter lá cozinheiros, por exemplo, fazendo arroz, fazendo feijão, fazendo carne. E se, por exemplo, você terceirizar essa produção, chegar como são aqueles... E aí eu vou te dar um exemplo que talvez você nunca tenha percebido, mas por que será que as empresas, aquelas grandes redes de restaurantes, principalmente em shopping a gente vê assim, eles têm tanto produto terceirizado? Ele tem uma fabricação central, muitas das vezes, e essa fabricação central manda para a loja já tudo porcionadinho, bonitinho. Então você quer, sei lá, você vai lá, eu quero um macarrão, o cara pega lá um pacotinho, joga dentro da panela, pega já o pacotinho de molho, joga, mistura, esquenta e te dá. Por que isso? Porque justamente o que ele está fazendo? No ponto de venda, ele não tem cozinha. Os custos fixos dele ali no ponto de venda são mínimos. Vai ter o funcionário que atende, vai ter o funcionário que organiza, mas você imagina só se ele tivesse que ter pessoas preparando o negócio naquela hora. Então a quantidade de funcionários seria muito maior e a quantidade de custo fixo seria muito maior. Então você torna a loja muito mais ágil desse jeito, entendeu? Então, quer dizer, você tem lá uma produção centralizada, essa produção centralizada produz, e essa produção pode ser sua, pode ser terceirizada, você já compra o negócio porcionado. É uma forma de você diminuir a cozinha, né? E você conseguir otimizar o seu negócio. Todos os seus funcionários, a grande parte dele vai estar dedicada a atender os seus clientes diretamente, e aí você diminuindo a quantidade de funcionários, diminui o custo fixo. Diminuindo o custo fixo, sua loja precisa faturar menos para o quê? Para você ter lucro. Que o que importa é o lucro no final das contas, entendeu? No final das contas, toda essa mágica de não adianta nada você faturar 1 milhão no mês e ter 1.100.000 de custo.
entendeu? Você vai estar no negativo. É muito melhor você faturar 50 mil no mês, certo? E ter um custo fixo de 10 mil. E aí você vai ter 40 mil de lucro. Então o que importa no final das contas é isso. O faturamento da empresa não quer dizer nada. O que importa é o seguinte: quando você consegue fazer com que esse faturamento cubra todas as suas despesas e gastos e te gere um lucro bruto. Tudo bem que depois a gente pode até pensar a questão, lucro bruto para lucro líquido tem um passo gigante para chegar lá. Porém, o lucro bruto já é o mínimo que você precisa ter tudo organizado, tá certo? Então eu quis trazer isso daqui, na verdade é um complemento da anterior, espero que você tenha gostado. Não esqueça, deixe o like, compartilhe, ajude o canal a crescer. Se ficou em dúvida, porque para mim isso daí, assim, eu acredito que seja simples de explicar, mas pode ser que eu tenha explicado de uma maneira que eu entendo, mas os outros não entendem. Então, se você de repente ficou com alguma dúvida, deixa aí um comentário, fala, eu não entendi direito essa parte e tal, que de repente eu posso complementar num próximo vídeo e colocar essa explicação com um pouco mais de detalhe. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Aí eu te vejo aí num próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau.